Desespero da viúva Apache, um pedido que revelará o surpreendente destino de um rancheiro. O sol escaldante de Bom Esperança queimava a terra, mas era a dor no coração de Cláudia que queimava ainda mais. Aos 28 anos, ela já conhecera as alegrias da vida e agora era consumida por um desespero profundo. A fazenda herdada de Tomás, seu falecido marido, não era apenas uma propriedade, era seu lar, sua herança, seu refúgio. Ela olhava para os campos verdes, onde as galinhas ciscavam, e sentia como se cada canto gritasse por ele, por seu amor. Mas o que fazer quando rumores de um gigantesco empreendimento imobiliário ameaçavam engolir sua história e sua cultura? Os olhares de julgamento dos vizinhos se tornavam cada vez mais opressivos, deixando Cláudia numa solidão intensa. Ela não consegue gerir isso, cochichavam. Cada palavra era como um punhal cravado em seu peito, corroendo sua confiança. Naquela noite de lua cheia, o ar estava pesado e Cláudia decidiu buscar forças em suas raízes indígenas. Em volta do pequeno altar que havia montado no quintal, ela fechou os olhos e clamou à terra, à ancestralidade que herdara. Ajuda-me! Não posso deixar que tudo o que meu marido construiu se perca. Ela sussurrou, com as mãos tremendo ao tocar a terra que tanto amava. Nessa conexão intensa, lágrimas quentes escorriam pelo rosto, como uma chuva que insistia em dar vida à terra seca. Um calor envolvente começou a surgir. Ao abrir os olhos, o mundo ao seu redor estava vibrante, cheio de cores e sons que antes não via. Ao mesmo tempo, um entendimento profundo a invadiu. Ela não estava sozinha nesse combate. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, algo mudou em Cláudia. A conexão com a terra nasceu uma nova força dentro dela. Usando esse poder, começou a revitalizar a fazenda com hortas comunitárias e técnicas agrícolas que aprendera com Tomás. Olhos curiosos começaram a se voltar para ela. Quando os vizinhos perceberam a transformação, a aversão começou a se dissipar. Uma festa em torno da colheita agendou-se, reunindo a comunidade. Pela primeira vez, Cláudia sentia-se fortalecida, mas a sombra do empreendimento ainda pairava. Tinha que lutar. Um telefonema de um advogado que se oferecia para ajudá-la a fez sentir um lampejo de esperança, mas um frio na barriga a acompanhava. Por que ele está fazendo isso? Um novo mistério se formava em um cenário já pesado de incertezas. Teria ela a força para não apenas proteger sua fazenda, mas também descobrir qual legado Tomás realmente deixara? A história de Cláudia estava apenas começando, e desafios ainda maiores podiam surgir no horizonte. A festa da colheita chegou como um sopro de renovação para Cláudia. O aroma das plantas frescas e o sabor doce da alegria enchiam o ar. Amigos, vizinhos e até estranhos se reuniram em torno da fazenda, e a música ecoava por entre os campos, como uma oração às memórias de Tomás. As risadas misturavam-se ao som de tamboris e flautas, e por um momento, Cláudia sentiu que tudo poderia ser restaurado. Mas em meio a essa euforia, a sombra do empreendimento imobiliário não se foi. A cada conversa, a cada sorriso, uma imagem surgia em sua mente. O trator azul, os homens de terno, os papéis que silenciavam a história daquela terra. Talvez eu precise de mais do que a força da ancestralidade, pensou, ao ver os rostos esperançosos dos amigos. Preciso saber exatamente o que Tomás deixou. Após a festa, enquanto a comunidade celebrava ao seu redor, Cláudia foi até o escritório que Tomás deixara. As paredes estavam cobertas por retratos da família, mas também de documentos e contratos. A luz do sol entrava pela janela quebrada, refletindo nas folhas amareladas. O cheiro da madeira antiga a envolvia enquanto se sentava à mesa e começava a revirar os papéis. Entre cartas e registros, uma pasta mais grossa chamou sua atenção. Ela a abriu com as mãos trêmulas, o coração batendo no peito. O que era aquilo? O documento dentro tinha um carimbo do governo, e o título dizia Reserva de Terra Nativa. Cláudia não conseguia acreditar.
O que isso significava? Será que Tomás tinha iniciado uma luta pela preservação da terra? O calor subiu à sua face, enquanto a esperança renascia mais uma vez. Mas o que foi um momento de alívio, logo se tornou um peso imenso em seus ombros. Se houvesse realmente uma reserva, ela precisaria lutar não apenas pela sua fazenda, mas pelo direito de todos os apaches àquela terra. Como uma viúva poderia enfrentar uma máfia imobiliária? As feridas da perda pareciam estalar mais uma vez, e as vozes sussurrantes do passado voltaram a assombrá-la. A pressão aumentava a cada batida do coração. Preciso falar com o advogado, pensou, sem saber se a revelação era uma bênção ou uma maldição. Enquanto o sol se punha, deixando tons avermelhados no céu, Cláudia fez uma lista mental do que precisava. Reunir informações, buscar aliados e entender de verdade o legado de Tomás. Naquela mesma noite, ela decidiu dar um passo à frente. A força que sentira ao se conectar com sua ancestralidade ainda pulsava dentro dela. Com um novo propósito, pegou o telefone e ligou. Contudo, as palavras do advogado soaram como um eco distante. Possuímos um tempo limitado, Cláudia. As construtoras não vão esperar. O que mais poderia ser descoberto? O que mais Tomás deixara escondido naquelas folhas empoeiradas? O futuro de sua luta já estava selado, mas o que a aguardava era incerto e ameaçador. Uma pergunta flamejante ardeu na mente de Cláudia. Seria esse o testamento do meu marido ou uma armadilha que somente revelaria a verdade na hora errada? Ela desligou o telefone com uma sensação elevada de adrenalina e medo. Estava prestes a descobrir o que realmente significava ser a guardiã da terra que amava. O destino estava se aproximando, e ela sabia que a próxima batalha exigiria mais do que simplesmente manter a fazenda. Exigiria coragem, revelações e, talvez, a própria alma de Cláudia. Despertando uma determinação feroz, Cláudia virou-se para o espelho, observando o reflexo da mulher que estava se tornando. Estou pronta, sussurrou, enquanto a lua cheia refletia em seus olhos, como um símbolo de resistência. O próximo passo estava chamado para ser dado, mas o que a espera na escuridão? Cláudia acordou com a luz da manhã, filtrando-se pelas janelas quebradas do escritório. O som do vento soprando pelas árvores era uma lembrança do que estava em jogo. O documento que encontrou na véspera parecia pulsar em sua mente, como um chamado, um aviso. Levantou-se, colocou um vestido simples e decidiu que não podia perder tempo. O relógio estava contra ela. Ela tomou o café rapidamente. O aroma forte do café misturado ao cheiro da terra úmida ainda a despertava para a realidade que enfrentava. A cidade estava a cerca de 20 minutos de carro, e seu destino era o escritório do advogado, onde buscaria respostas. A cada quilômetro percorrido, sua ansiedade crescia. Cada desvio da estrada parecia uma metáfora para sua própria vida. Como ela iria desviar dos perigos que ameaçavam a terra que seu marido tanto amava? Ao chegar, respirou fundo antes de entrar. Quando cruzou a porta, o cheiro de papel e tinta invadiu suas narinas. O advogado, Dr. Neves, a aguardava, e sua expressão era grave. Cláudia, é bom te ver, mas precisamos ser diretos. Isso é uma questão delicada, e o tempo está passando rapidamente, disse ele, enquanto gesticulava para que ela se sentasse. Ele despejou uma pilha de documentos sobre a mesa, e seu coração acelerou ao reconhecer algumas das folhas que pertenciam ao legado de Tomás. Eu encontrei a reserva, Dr. Neves. O que isso significa para nós? O que eu devo fazer? A urgência em sua voz era palpável. Dr. Neves se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Isso pode ser a chave para impedir a construção, mas haverá resistência. Se você puder comprovar que essa terra realmente pertence à reserva, teremos uma base legal. Mas para isso, precisaremos de documentação sólida e apoio da comunidade indígena. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, enquanto sua mente se lançava para o futuro incerto. O apoio da comunidade, que até então parecia um laço distante, agora se tornava crucial. Cláudia se deu conta de que não poderia enfrentar essa luta sozinha. Então precisamos convocar todos, fazer uma reunião, mobilizar as pessoas, ela sugeriu, a paixão ardendo dentro dela.
O apoio da comunidade vai ser fundamental, mas precisa ser uma abordagem delicada. Os nossos adversários não são bobos, e a população local também pode estar dividida. Dr. Neves acrescentou, enquanto passava a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente preocupado. Um nó se formou em seu estômago. As vozes que lhe sussurravam dúvidas começaram a ficar mais altas. Como ela poderia unir pessoas que por anos pareceram desconectadas? E se eles não se importarem? E se não houver apoio suficiente? O que aconteceria com a fazenda? Se você não correr atrás disso, pode perder tudo. E não é apenas a parceria com a comunidade que podemos buscar. Podemos acionar organizações que lutam pelos direitos das terras nativas, disse Dr. Neves, quase como uma lâmpada se acendendo em sua mente. Ela se lembrou da última conversa que teve com seu marido. Tomás sempre acreditou que a força estava na coletividade. Com a determinação renovada, Cláudia saiu do escritório, pronta para lidar com a verdade. Vários rostos passavam por ela ao longo da rua, e Cláudia sentiu um impulso de parar e perguntar a cada um deles o que pensavam sobre a terra. Mas era logo ali, em meio à pressão, que ela decidiu convocar a reunião na próxima semana. Enquanto dirigia de volta para casa, seu coração pulsava com nova esperança e determinação. Mas havia uma pergunta que não saía de sua cabeça. E se o apoio não viesse? E se Madeleine, sua vizinha e rival, a boicotasse por ciúmes? Estou prestes a enfrentar uma tempestade, pensou, ao dar uma rápida olhada para o céu que escurecia, como se estivesse prevendo os desafios que estavam por vir. Mas Cláudia sabia que precisava agir. Sorrindo para si mesma, sussurrou. Nesse momento, sou mais do que uma viúva. Sou uma lutadora. O que mais estaria escondido naquelas velhas folhas? As revelações que a aguardavam podiam mudar não apenas seu futuro, mas o destino de todos os apaches daquela terra. Ela não sabia o quão longe estava disposta a ir, mas uma coisa era certa. A luta dela estava apenas começando. Cláudia chegou em casa com a mente turbilhonando. O espaço que antes parecia um abrigo seguro, agora parecia sombrio e opressivo. Cada canto do lar lembrava-a do vazio deixado por Tomás. Ela se dirigiu ao estúdio, onde os quadros que ele pintou ainda estavam pendurados nas paredes. As paisagens do campo, os céus avermelhados ao entardecer e as flores silvestres em diversas etapas de florescimento eram retratos de um amor pela terra que parecia ter se esvaído. Mas hoje, essas imagens também eram combustível para a luta que começava. Ela se sentou em uma velha cadeira de madeira, o olhar fixo na tela onde Tomás capturara o céu no momento em que a tempestade se aproximava. Era um aviso. Seu coração acelerou ao reconhecer que, assim como o artista, ela precisava se posicionar e enfrentar os ventos alísios que se aproximavam. Para isso, uma estratégia era indispensável. Pegou papel e caneta, rabiscando um esboço da reunião que estava prestes a convocar. O que ela diria? Como mobilizaria a comunidade? O medo de falhar pesava em seu estômago, mas a determinação de não deixar a memória de Tomás se apagar era mais forte. Ainda assim, uma palejante incerteza a sussurrava. O que diria a Madeleine? Cláudia tentou afastar esses pensamentos, mas a rivalidade se instalou em sua mente. Nunca foi fácil lidar com a vizinha. Sempre que uma ação de Cláudia ganhava destaque, Madeleine parecia surgir da sombra. E se ela tentasse minar sua reunião? Cláudia sabia que precisaria de um aliado. Não poderia ir sozinha para essa batalha. Poderia buscar apoio em seus amigos. Mas ela tinha uma ideia mais ousada. Chamar Márcio, o líder comunitário. Ele era respeitado, um elo. E mesmo com o passado turbulento que tinham, ela sentia que ele poderia ser a chave. Ligou para ele, o coração acelerado, enquanto esperava que ele atendesse. Oi, Márcio, é a Cláudia. Pois é, preciso de você. Estou organizando uma reunião sobre a terra. A reserva é urgente. Sua voz soava mais firme do que se sentia. Márcio ouviu atentamente, sem interrupções. Quando ela terminou, houve uma pausa, e então ele disse: Eu posso ajudar, Cláudia, mas isso vai exigir muito de nós. E a comunidade será um desafio. Estão divididos. Ela respirou fundo. A verdade do que estava por vir tornou-se clara. A luta não seria contra rivais ou adversários, mas contra a apatia e a indiferença de quem deveria estar ao seu lado. Cláudia agradeceu e desligou sentindo um frio na barriga, mas uma maré de esperança também.
Com o passar dos dias seguintes, ela trabalhou incansavelmente, construindo sua apresentação para a reunião. Imaginava a resistência, as dúvidas nos rostos de algumas pessoas, mas também a determinação nos olhos daqueles que compreendiam a importância da luta. Cláudia fez questão de convidar todos, os mais velhos da comunidade, as novas gerações e, claro, Madeleine. Algo dentro dela sussurrava que a rivalidade poderia ser deixada de lado por um bem maior. Finalmente, chegou o dia da reunião. O lugar escolhido era a antiga escola. Um espaço que ressoava história e memórias. Ao passo que as cadeiras eram preenchidas, Cláudia podia sentir o peso da expectativa e a pulsação da sua determinação. Ouvia as vozes baixas discutindo, mas quando olhou pela sala, também viu rostos conhecidos que estavam com ela naquele momento, que compartilhavam da mesma causa. Mas quando ela começou a falar, algo inesperado aconteceu. Madeleine chegou, seus passos firmes nas tábuas barulhentas do chão. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. O olhar da rival fixou-se em Cláudia, transparecendo uma mistura de desdém e curiosidade. O que faria agora? Seria tudo o que esperava ou o cerco começaria a se fechar? A adrenalina subiu em suas veias. Ali estava a oportunidade não apenas de lutar por uma terra, mas de enfrentar seu maior medo. Cláudia respirou fundo e tomou coragem. A luta dela estava prestes a começar, e com certeza algumas verdades seriam reveladas. Mas o que será que Madeleine traria para essa batalha? Cláudia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver Madeleine entrar na sala. A rivalidade entre elas sempre fora carregada de tensão e desconfiança, como um fio prestes a se romper. No entanto, naquele momento, ela sabia que precisava se controlar. Era hora de deixar as picuinhas de lado e focar no que realmente importava. Obrigada a todos por estarem aqui, iniciou Cláudia, sua voz um pouco tremida, mas firme. Estamos reunidos para discutir a preservação da nossa terra, algo que vai muito além de apenas um pedaço de chão. Esta terra é a nossa história, nossa memória, e precisamos protegê-la. Enquanto falava, procurou por olhares de apoio na plateia, e mesmo com os murmúrios que surgiam, pôde perceber alguns rostos amigos se assentando, prontos para ouvir. Viu Márcio no fundo, acenando levemente com a cabeça, e isso lhe trouxe um pouco mais de coragem. Madeleine se sentou na primeira fila, seu olhar desafiador cravado na figura de Cláudia. A tensão na sala era palpável, e ela respirou fundo, decidida a expor o que sentia. Nos últimos tempos, temos visto tentativas de exploração na nossa reserva. Essas riquezas não pertencem a quem as vê como uma fonte de lucro rápido, mas a cada um de nós, que ali passamos nossas vidas. Precisamos unir forças, ela exclamou, sua voz crescendo com cada palavra. Um murmúrio percorreu a sala. Cláudia notou que algumas pessoas pareciam receptivas, outras estavam visivelmente hesitantes, mas ela não podia se dar ao luxo de parar. Talvez possamos encontrar uma maneira de trabalhar juntos, mesmo com nossas diferenças. A luta pela preservação não se trata de quem está certo ou errado, mas de proteger o que mais amamos. As palavras caíram na sala como gotas de chuva em um deserto. Cláudia podia ver uma mudança nas expressões de algumas pessoas. Até mesmo Madeleine parecia, por um instante, mais concentrada. O que Cláudia não previa, porém, era a resposta dela. Quando Cláudia parou por breves segundos para recuperar o fôlego, Madeleine finalmente se levantou. Posso não concordar com tudo que você diz, Cláudia, começou ela, a voz carregada de uma certeza que incomodava. Mas não posso ignorar o chamado que você faz. Acredito que todos aqui querem o melhor para nossa terra. Precisamos sim nos unir, mas também precisamos ter uma estratégia real. Ouvindo isso, Cláudia percebeu um rugido de murmúrios na sala. Era o primeiro passo, o reconhecimento de que a rivalidade poderia ser superada por um propósito maior. Entretanto, a presença de Madeleine gerava um novo tipo de incerteza. O que ela realmente queria? Concordo, Cláudia interveio. Mas que tipo de estratégia você tem em mente? Madeleine a olhou com um misto de consideração e astúcia. Sabemos que a oposição é forte. Precisamos fazer uma apresentação para os investidores, mostrar a eles que existe um valor emocional além do financeiro na nossa terra. Isso inclui todos vocês, e eu gostaria de trabalhar nesse plano. Mas precisamos agir rápido. Cláudia não podia acreditar. Aquela proposta estava repleta de armadilhas e segundas intenções. E o que você ganha com isso, Madeleine?
O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto todos aguardavam a resposta da rival. Cláudia sentiu o peso das expectativas, a adrenalina pulsava em suas veias. Era uma oportunidade, mas o que realmente a movia? Com a sala presa à atenção, o olhar de Madeleine fixou-se em Cláudia, como se a conexão entre elas agora fosse uma linha invisível, unindo-as por um mesmo propósito, mas os riscos estavam sempre presentes. Eu quero ver nossa comunidade prosperar, assim como você, Cláudia, e sei que juntos podemos ser mais fortes. Mas você terá que confiar em mim, e isso não será fácil, eu entendo. Cláudia hesitou. Seria esse o momento de deixar as rivalidades no passado e seguir em frente? Poderia ela realmente confiar em Madeleine? Enquanto a dúvida a consumia, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para proteger seu lar? A reunião estava apenas começando, e o desenrolar da trama até lá ainda estava envolto em mistério. Cláudia sentia seu coração pulsar forte, quase como se ele quisesse escapar do peito. Os olhares estavam todos sobre ela, a expectativa densa como um manto. Madeleine tinha proposto algo inusitado, e a multidão parecia estar dividida entre o ceticismo e a esperança. O que deveria ser uma luta conjunta poderia facilmente se transformar em uma armadilha, e isso a deixava em pânico. Respirou fundo e decidiu que era hora de agir. Certo, se vamos trabalhar juntos, precisamos de um plano que funcione. Vamos reunir as ideias de todos aqui presentes. O que mais podemos adicionar a essa apresentação? Uma mulher, Helena, levantou a mão timidamente. E se fizermos uma coleta de depoimentos? As histórias da nossa comunidade são nosso maior tesouro. A ideia encantou Cláudia. A conexão emocional com a terra era profunda, e as memórias nutridas ali eram preciosas. Mas seria suficiente? E quanto aos rumores de investigações que pairavam sobre a reserva? Aquelas questões a consumiam. Ótima ideia, Helena! Cláudia respondeu com um sorriso, animando-se. Precisamos do testemunho de quem vive e ama esse lugar. Madeleine sorriu, mas era um sorriso que não parecia completamente genuíno. Concordo, mas precisamos de algo mais. Algumas imagens, vídeos, um impacto visual que capte a essência do que estamos defendendo. Vamos mostrar a eles o que perderão se continuarem com seus planos. As palavras de Madeleine pareciam sedutoras, mas uma parte de Cláudia ainda hesitava. Poderia ela finalmente deixar de lado o ressentimento que sentia por aquela mulher? Acenou a cabeça, tentando aceitar a parceria, mas a dúvida ainda pairava no ar. Então, que tal marcarmos um dia dentro de uma semana para fazer uma apresentação? Todos que sentem paixão por nossa terra devem participar, decidiu Cláudia, esperando que isso amenizasse as expectativas e também sua insegurança. Ouvindo isso, a sala pareceu vibrar em uma nova frequência, e vários rostos acenaram em concordância. O clima, antes tenso, começava a mudar para um espaço colaborativo. Mas havia ainda um desafio a ser enfrentado. No fundo, Cláudia sabia que o tempo estava contra eles. As operações de exploração eram silenciosas e implacáveis. Uma voz no fundo de sua mente a alertava. Se eles atacarem, será tarde demais. O que mais a preocupava, porém, era a reação da comunidade em relação a Madeleine. Poderiam os moradores confiar em alguém considerado uma rival por tanto tempo? E, principalmente, Cláudia era capaz de se abrir para essa nova dinâmica. Entrem em contato com suas famílias, amigos. Precisamos formar um exército só de corações apaixonados pela nossa terra. Ela incentivou com fervor. A resposta que veio como um efeito dominó. Várias pessoas começaram a conversar, a se animar, a trocar ideias. Enquanto isso, Cláudia notou o olhar de Madeleine se perder pela janela. Seria um sinal de esperança ou um simples gesto de estratégia? Mas antes que pudesse pensar mais, um estrondo ecoou pelo ambiente, trazendo todos de volta à realidade. O barulho era forte e parecia vir de fora. Intrigada, Cláudia encarou a porta. Uma sensação pesada se formou em seu peito. O que foi isso? Perguntou, a preocupação desenhada em seu rosto. Os murmúrios explodiram na sala, todos se perguntando o mesmo. Quando a porta se abriu, um grupo de homens de roupas executivas entrou, com olhares que não prometiam nada bom. Um deles, de cabelos grisalhos e expressão de quem não aceita um não como resposta, tomou a dianteira e anunciou: "Precisamos falar sobre a questão da exploração dessa terra." O medo e a tensão se manifestaram na sala. Cláudia sentiu o mundo girar ao seu redor.
Tudo aquilo era o que ela temia. O momento tinha chegado, mas não da maneira que esperava. O que eles queriam? E mais importante, como fariam para se proteger? O verdadeiro desafio estava prestes a começar. Cláudia não sabia se deveria se levantar ou permanecer ali, petrificada. Os homens de terno, com seus rostos frios, pareciam estar a um passo de um anúncio devastador. O brilho em seus olhos denunciava que tinham um poder que se sobrepunha à fragilidade daquelas paredes. Quem são vocês para se intrometer aqui? Cláudia conseguiu se impor, a voz tremendo levemente, mas firme. O homem grisalho, que se apresentara como Miguel, não se deixou intimidar. Nós representamos a empresa responsável pela exploração das terras dessa região. Viemos negociar. Sua voz tinha um tom que lembrava o tilintar de moedas, como se o dinheiro pudesse comprar tudo, até mesmo as esperanças daquela comunidade. As palavras dele reverberaram na sala. Cláudia podia sentir o ar gelar. Uma das senhoras, Ana, começou a chorar, enquanto outros murmuravam entre si, a incredulidade transformando-se rapidamente em raiva. Negociar! Como podem falar em negociar quando o que estão querendo é destruir nosso lar? Alguém bradou, quebrando o silêncio tenso. Miguel olhou em volta com desdém. Estamos aqui para garantir que haja uma compensação justa. Vocês têm uma chance de lucrar com isso. O que perderão, na verdade, são algumas árvores e um pouco de solo. Os olhos de Cláudia arderam. Aquelas árvores eram a essência da sua identidade, da memória de sua infância. Nossas vidas não podem ser compradas. Não estamos vendendo nossa terra. Sua voz agora tinha mais volume, uma força que parecia despertar algo na plateia. Madeleine, que até então ficara em silêncio, deu um passo à frente. Cláudia está certa. Esta terra representa muito mais do que dinheiro. É nossa história, nossa cultura. Vocês não podem simplesmente chegar e decidir o que fazer com ela. Miguel cruzou os braços, como se a resistência deles fosse apenas uma formalidade em seu caminho. A verdade é que a decisão já foi tomada. A exploração será feita em breve e nós desejamos evitar conflitos. Cláudia sentiu a adrenalina correr por suas veias como um relâmpago. Vocês estão tentando nos calar e não vamos permitir isso. A comunidade se unirá contra essa ameaça. A reunião, que anteriormente parecia ser uma proposta de colaboração, agora se transformava no início de uma guerra. A tensão aumentava a cada segundo e Cláudia se perguntou se estavam preparados para o que estava por vir. Nós nos uniremos de qualquer maneira, um homem gritou, e os murmúrios começaram a formar um coro crescente, de força e determinação. Miguel, percebendo que as emoções estavam à flor da pele, tentou desviar o rumo da conversa. Vamos ser racionais. Aceitem a proposta e podemos facilitar sua transição. Não vai doer tanto quanto acham. Com um gesto rápido, Cláudia se virou para a sala, seus olhos buscando cada rosto. Essa é a nossa chance de lutarmos juntos. Cada um aqui tem uma história e é hora de mostrá-las. Vamos criar algo que esse homem e sua empresa não possam ignorar. Um murmúrio de aprovação começou a ecoar e as mãos se levantaram, levantando animação. Cláudia sentiu o calor da esperança ressurgir, mas Miguel não parecia desistir tão facilmente. Não se esqueçam do que está em jogo. Insistir nessa resistência pode ter consequências severas. Ele sorriu, mas o sorriso era só uma máscara fina sobre uma ameaça real. Cláudia sentiu um nó se formar em seu estômago. O jogo estava apenas começando, e a luta por sua terra poderia resultar em sacrifícios que nem mesmo eles estavam preparados para enfrentar. Mas a chama da resistência estava acesa, e agora precisavam decidir até onde estavam dispostos a ir. Seja qual for o preço, não vamos abrir mão do que é nosso, gritou Helena, ganhando força ao lado de Cláudia. O clamor crescia. Ao fundo, vozes se levantando, gestos de esperança se ampliando. Mas enquanto a confiança da comunidade começava a florescer, Cláudia percebeu que nem todos estavam dispostos a lutar. Olhos desviados, rostos preocupados na multidão. Havia um dilema que precisava ser resolvido e logo, pois a sombra de Miguel pairava sobre eles como um mau presságio. Com um aperto no coração, Cláudia percebeu que a verdadeira batalha seria para unir o povo, para que compreendessem que a luta não era apenas para salvar a terra, mas para preservar suas vidas e histórias. O tempo estava se esgotando, e as escolhas que tomassem agora definiriam seu futuro. A pergunta ecoava em sua mente: estariam prontos para o que estava por vir?
Cláudia olhou em volta e viu rostos conhecidos, mas agora havia um novo brilho nos olhos deles. A força da comunidade começava a se formar, mas a incerteza ainda pairava no ar. Ela respirou fundo, ciente de que cada segundo contava. O que vamos fazer? Uma voz se ergueu da multidão. Era Davi, um dos mais velhos do grupo, conhecido pela sabedoria que sempre carregou. Seu olhar inquieto buscava respostas. Precisamos nos organizar, Cláudia respondeu, sentindo uma motivação fervorosamente empoleirada em seu peito. Não podemos permitir que eles venham e zombem de nós. Isso é nosso, é a nossa vida. Muita conversa, Cláudia, protestou um dos homens com um tom cético. Falar é fácil, mas a luta é outra coisa. Ela sabia que a divisão estava se formando e o tempo estava contra eles. Nós temos que nos unir, temos que mostrar a eles que somos mais do que apenas números em suas planilhas. Precisamos de um plano, de um protesto, de um grito. Temos que fazer barulho. Um murmúrio de concordância percorreu a sala, mas o receio ainda era palpável. Cláudia sentia a pressão aumentar. As mãos começaram a se levantar novamente, mas ela notou que as expressões estavam carregadas de esperança misturada com medo. E se a empresa não se importar com nossos protestos? Perguntou uma mulher, sua voz trêmula. Se importará, Cláudia lhe respondeu, a determinação explodindo em sua mente. Porque somos fortes juntos e estamos dispostos a lutar, não só por nós, mas pelas próximas gerações. Então, como se alguém tivesse acendido uma chama invisível, houve uma onda de coragem na sala. As pessoas começaram a se levantar, uma por uma, formando uma faixa de esperança. O alvoroço aumentava, e Cláudia logo percebeu que a razão pela qual Miguel estava lá não era apenas para fazer um acordo, era para enfraquecê-los. Como se houvesse um sinal invisível, todos começaram a se reunir em pequenos grupos, planejando o que fariam a seguir. Cláudia viu Helena e Davi se aproximando, com expressões de determinação que diziam que estavam prontos para agir. Vamos precisar de líderes em cada parte da comunidade. Precisamos de todos aqui, de cada voz, cada rosto. Ninguém pode ficar de fora, disse Davi, seu olhar se firmando no futuro incerto à sua frente. Cláudia assentiu e um novo plano começou a surgir. Era o momento de reunir todos os aliados possíveis, de ir aos lugares que precisavam ser ouvidos. Assim, eles tomaram coragem para não só defender suas casas, mas para revelar suas histórias faceta a facito. Mal sabiam eles que Miguel assistia à agitação com um sorriso no rosto, mas a fúria que percebia ali não era uma coisa boa para ele. A resistência cresce, murmurou ele, contemplando seus próximos passos com um ar calculista. Enquanto isso, Cláudia e sua comunidade estavam decididos, prontos para lutar com unhas e dentes. Mas a cada passo que davam, a situação se tornava mais arriscada e a sombra da corporação parecia mais ameaçadora. Nesse jogo de poder, quem realmente tinha a vantagem? A resposta para isso ainda estava por vir, e Cláudia sabia que o próximo movimento poderia mudar tudo. Agora, com as cartas na mesa, um sentimento de urgência a envolveu. O coração dela batia forte, uma mistura de esperança e ansiedade ao encarar o que estava à frente. Com a mente fervilhando e as emoções à flor da pele, ela constatou: o tempo estava se esgotando e uma decisão crucial teria que ser tomada. Estariam prontos para enfrentar o que os aguardava? Cláudia sabia que não podia perder a chance. A sala estava cheia, mas o sentimento de unidade ainda precisava ser concretizado. O murmúrio de vozes, embora crescente, não era suficiente. O grupo precisava de uma ação concreta, uma manifestação que mostrasse a todos que estavam ali para lutar. Vamos marcar uma reunião geral, um manifesto, um dia em que iremos todos nos reunir na praça da cidade. Precisamos que todos sintam nosso desejo por mudanças, anunciou Cláudia, tentando pôr um pouco mais de emoção no que falava. Ela viu os rostos se iluminarem, as ferramentas de luta se erguerem em ânimo e as vozes começarem a se entrelaçar. A ideia começou a tomar forma na mente coletiva e uma onda de determinação percorria o lugar. Mesmo assim, havia algo que ainda a preocupava. Miguel, que até então permanecera na sombra, parecia ter ouvido tudo com um interesse dissimulado. E se a polícia vier? Perguntou outra mulher, com medo no olhar. O silêncio pairou por alguns instantes, um eco do receio que corroía a coragem dos presentes. Cláudia não hesitou. Vamos nos preparar, temos que ter um plano, precisamos de uma cartilha com os nossos direitos, e quem poderá nos ajudar a redigir?
Sua voz, agora mais forte, inspirou algumas reações. Risos nervosos, mas sorrisos também. Almira, uma conhecedora de leis, se levantou. Eu posso ajudar, sei um pouco sobre isso. Assentos de apoio começaram a surgir à medida que mais pensamentos se conectavam. O receio não tinha desaparecido, mas a ideia de luta começava a criar raízes no coração daquela comunidade. Enquanto Cláudia falava, Miguel assistia, seu olhar cuidadoso e desdenhoso, como se estivesse apenas esperando um momento de fraqueza para se aproveitar da situação. Uma centelha de desconfiança acendeu na mente de Cláudia. Miguel não estava ali por acaso. Ele buscava maneiras de desmantelar aquela mobilização antes mesmo de ganhar força. Quando vocês me procuraram, eu vi a fragilidade. Vocês nunca conseguirão fazer barulho. Não são mais que um punhado de pessoas sem poder. Miguel exclamou, interrompendo a euforia do grupo. O tom de sua voz gelou o ambiente, mas ao mesmo tempo reacendeu uma nova vontade de revolta. Mostre-nos o que você tem, Miguel, gritou Davi, o velho sábio, levantando o punho em um gesto de resistência. As palavras de Davi reverberaram. Cláudia sentiu o poder daquele ato. Temos que não apenas sonhar, mas agir, e se ele não acreditar em nós, devemos dar a ele razões para ficar assustado. O sentimento se espalhou, e foi como se a sala tivesse se transformado em uma fortaleza de vozes. O plano começou a tomar forma com mais clareza. Cláudia e Davi, junto com Almira e outros, decidiram que precisavam de aliadas em cada canto da cidade. Vamos convocar todos! Vamos usar as redes sociais, faixas, gritos! Temos que transformar nossa dor em voz. Vamos gritar por justiça! A decisão uniu a todos, e a ansiedade agora se misturava à expectativa. Porém, ao fim da reunião, uma sombra permaneceu na mente de Cláudia. E se Miguel decidir fazer algo para desviar a atenção de suas ações? O que poderia acontecer se eles não estivessem prontos para o golpe? Era uma batalha em várias frentes. E enquanto a euforia consumia o grupo, ela não poderia ignorar o sentimento de medo que corria em seu próprio coração. Precisava ser rápida, mas a cada passo, a situação tornava-se mais complicada. Qual seria o próximo movimento de Miguel? E, principalmente, como iriam resistir a tudo isso? O jogo de poder apenas começava e a pressão não dava sinais de alívio. Ali, em meio à agitação, o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. A coragem da comunidade dependia de um ponto crucial: a revelação de alguma verdade sobre Miguel que poderia mudar tudo. Qual seria essa verdade? A resposta, assim como o tempo, escapava entre os dedos. Quando Cláudia acordou naquela manhã, o peso sobre seus ombros parecia mais leve. A luta estava longe de terminar, mas havia uma energia renovada na comunidade. O movimento que eles estavam criando tinha vida, pulsava como um ser orgânico, e ela sabia que seu papel era ser a guardiã dessa chama. Depois da reunião, trabalhar com os moradores se transformou em um combustível que a mantinha firme. Cada visita à casa de um vizinho, cada conversa, cada história contada, mantinha a esperança acesa. Ela via as dores e os anseios de cada um deles aliados aos seus. Havia uma força coletiva que não existia até pouco tempo atrás. Estamos prontos, Cláudia, disse Davi, enquanto organizavam as faixas e cartazes que seriam usados no manifesto. Essas serão vozes de sua memória, da memória de Tomás, da nossa ancestralidade. Ele puxou uma faixa em letras garrafais. Nosso lar, nossa luta. A ansiedade e a excitação se misturavam à medida que o dia se aproximava. Cláudia sabia que para enfrentar Miguel e sua empresa, precisavam ser mais do que um grupo de pessoas com medo. Precisavam ser uma comunidade unida por um propósito maior. Assim, decidiu realizar uma última reunião ao amanhecer do dia do manifesto. No dia que vem, iremos erguer nossas vozes. Iremos mostrar para eles que essa terra não é só um pedaço de chão. É a nossa história, o que somos. Que se lembrem de cada uma das árvores que representam nossos antigos, disse ela, sentindo o calor da paixão brotar enquanto falava. Os rostos ao seu redor refletiam a determinação que ela tanto precisava. Na manhã seguinte, a praça da cidade pulsava com vida. Cláudia chegou cedo, observando cada pedaço que se tornaria o palco da resistência. Os rostos conhecidos surgiam a cada momento, e o calor do sol não chegava a se comparar ao que sentia no coração. Quando o reloginho bateu 9 horas, um murmúrio se formou e as vozes começaram a se elevar para os céus e para o mundo.
Cláudia, diante da multidão, com seu coração batendo mais rápido que o normal, tomou a palavra. Estamos aqui porque acreditamos, porque não deixaremos que uma empresa venha destruir o que representa a nossa vida. Vamos mostrar o que essa terra significa para cada um de nós. As palavras dela foram recebidas com aplausos e gritos de apoio. Cláudia sentia que estava em uma espécie de transe. O mundo e o tempo se tornaram insignificantes. Era como se cada grão de poeira no ar estivesse dançando ao ritmo da luta. Assim, ela iniciou a apresentação que construíra com a ajuda da comunidade, unindo-se a cada história, cada doloroso relato de perda que se tornou um testemunho do amor que tinham pelo local. Mas a jornada não estava sem obstáculos. No meio do clamor, Miguel e seus homens permaneceram à sombra, observando. O olhar de Cláudia encontrou o deles e a determinação não vacilou. Era um jogo de poder e eles não teriam a vitória fácil. E quando a polícia chegar? Questionou uma voz da multidão. O medo refletido nos rostos fez seu coração afundar, mas a chama da coragem a impulsionou a responder. A luta é maior do que o medo. Quando um de nós cai, a verdade permanece. Estamos juntos. As palavras ecoaram e a paixão foi crescendo, um fogo inextinguível. Os cartazes mostravam não só a beleza da terra, mas a força da comunidade. E a cada grito, uma nova centelha parecia acender a resistência de cada um ali. Enquanto o manifesto ganhava vida, Cláudia percebeu que precisavam de uma estratégia. Miguel não poderia ser subestimado. Entre os gritos de força da comunidade, ela decidiu, junto com Davi, traçar um plano de enraizamento, como uma árvore cujas raízes se expandem, prontas para desafiar a tempestade. Vamos realizar um movimento simultâneo enquanto mostramos o que temos. Não só protestar, mas também ocupar os espaços. Se eles vierem, nosso grito será mais forte com a força da presença, disse Cláudia, agora em comunhão com o seu povo. A ideia uniu a comunidade em um só corpo, e mesmo a hesitação inicial foi deixada de lado. Juntos, eles formaram pequenos núcleos de apoio, cada um preparado para a luta da forma que estivesse ao seu alcance. Quando a hora do confronto chegou, Cláudia estava lá, firme como a rocha sob seus pés. E assim, ao se voltarem para enfrentar Miguel e seu grupo, houve uma onda de união que não só era notada, mas sentida. Cada pessoa ali estava decidida a permanecer e lutar. O tempo se tornava um aliado nas mãos daquele coração coletivo. Felizmente, Miguel não esperava que a resistência fosse tão ardente, tão frutífera. Ele viu a força da comunidade antes de perder a compostura. O caos que ele imaginava que geraria se transformou em uma celebração da verdade. Um pouco de terror balançou em seu coração de dinheiro, algo que eles não conseguiam controlar. A intensidade do dia, as vozes unidas, a comunhão com a ancestralidade lembraram Cláudia do que realmente estava em jogo. As terras não eram apenas solo físico, mas um símbolo de união, de memória e da verdadeira luta por dignidade. E a batalha continuou. Cláudia sabia que a conquista exigiria muito de todos, mas o que viria a seguir era a prova de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade e que a história de amor entre a terra e seu povo nunca seria apagada. Com o sopro da vida vibrando no ar, Cláudia sussurrou: "Estamos juntos, e juntos somos inabaláveis." Ela não sabia ao certo como a luta terminaria, mas pela primeira vez sabia que, independente do resultado, haviam resgatado a força que sempre estivera dentro deles. As vozes se uniram para um grito poderoso que reverberava não apenas na praça, mas nas raízes da própria terra que tanto amavam. Agora, o que restava era esperar a resposta. Mas ela já sabia, independente do que acontecesse, eles estavam prontos. O legado da luta havia sido plantado e floresceria mais forte do que nunca. Então, se você se emocionou com essa história, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final, tornando-se parte desta comunidade. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.